Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Núbia. Vamos para mais uma aula de Química da segunda série e a gente vai dar continuidade ao nosso assunto de compostos inorgânicos. E para a gente iniciar nossa aula, a gente vai ver quais são os objetivos, ok? Então, primeiro objetivo, nós vamos relembrar os conceitos sobre ácidos e bases. Nós vamos compreender os conceitos e características dos compostos inorgânicos, os sais. Nós vamos representar as reações de neutralização e, por fim, nós vamos aplicar os conceitos na resolução das atividades, ok? Então, vamos relembrar o que são os sais. Sais é todo composto iônico que apresenta em meio aquoso um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. E por que precisa ser diferente? H+ é aquele íon cátion que é liberado pelas substâncias classificadas como ácidas, e a hidroxila, OH-, é aquele ânion liberado pelas substâncias classificadas como base. Por isso que precisa ser diferente, ok? Obtenção dos sais. Como os sais são obtidos? E aí, só para a gente estar relembrando, é através da reação de neutralização. E para a gente ter uma reação de neutralização para obter sais, a gente precisa ter um ácido e uma base, e a reação entre essas duas substâncias, a gente vai ter como formação o sal e água, ok? Quais são as principais propriedades dos sais? São encontrados na natureza no estado sólido, geralmente sob forma de minerais, ou dissolvidos, como no caso do cloreto de sódio, ou o sal de cozinha, aquele que a gente utiliza como tempero em nossa casa, ok? Apresenta o sabor salgado, se origina da reação de um ácido e uma base, como a gente viu anteriormente. Dissocia em água, fornecendo íons diferentes de H+ e OH-, conduzindo eletricidade, como a gente vai observar aqui. Por que os sais eles sofrem dissociação em água, fornecendo íons? E aí, para a gente estar vendo aqui, a gente tem o cristal, que representa o NaCl, que é o cloreto de sódio, e acontece essa dissociação em água porque, como a gente observa aqui, a gente tem íons Na+, e íons Cl-. Então, o que a gente pode tirar aqui de primeira conclusão? Esse sal é formado por íons positivo e negativo. E a gente também pode estar relembrando que esses dois elementos químicos, eles formam essa substância através da ligação iônica, ok? Então, o que acontece? Esse sal, cloreto de sódio, na presença de água, ocorre a separação desses íons. Então, como a gente observa aqui, ó, a parte negativa da água, que é o oxigênio, porque ele é mais eletronegativo, então ele vai ter o polo negativo, ele vai atrair os íons Na+. A parte positiva da água, que é o hidrogênio, ele possui menos elétrons do que o oxigênio, ele vai atrair essa parte aqui do íon Cl-. Então, através dessa atração de íons que ocorre devido à presença da água, a gente tem a dissociação, que nada mais é do que a separação dos íons, ok? O que é uma reação de neutralização? A reação de neutralização é um fenômeno químico que envolve a interação de uma substância ácida com uma substância básica, tendo como resultado a formação de uma substância com característica salina, que aí a gente tem a obtenção do sal, e a água, ok? Então, nós temos aqui toda a reação de neutralização, nós teremos ácido reagindo com uma base e sempre teremos a formação de água e sal, ok? Então, ácido e base, lado dos reagentes, água e sal, lado dos produtos, ok? Uma substância irá neutralizar a outra, as suas propriedades. Então, o ácido e a base, né, uma substância vai neutralizar a outra, pois elas reagem quimicamente entre si. Por isso, essa reação é denominada de reação de neutralização. E nós podemos ter dois tipos de reação de neutralização. Neutralização total, o que isso significa? O número de H+ do ácido será igual ao número de OH- da base. Como a gente pode observar aqui, ó, a gente tem o ácido
e temos a base. Agora vamos ver a quantidade. Nós temos 2 hidrogênios e temos 2 hidroxila. Tá vendo? Ó? É a mesma quantidade. Quando a gente tem a mesma quantidade de H+ e de OH-, nós teremos uma neutralização total. E quando isso não acontece, a gente vai ter uma neutralização parcial. Então, como a gente pode observar aqui no exemplo, ó, aqui a gente tem o ácido e aqui a gente tem a base. Vamos ver a quantidade de H+? Então, a gente tem 2 hidrogênios e nós temos apenas 1. Professora, cadê 1? Eu não estou vendo. Não esqueçam, quando o coeficiente estequiométrico de uma substância é 1, não precisa aparecer. É igual os índices aqui, ó. Na é 1, hidrogênio é 1, enxofre é 1. A gente sabe que tem uma quantidade de átomos representando cada um desses elementos químicos, só que não aparece, ok? Então, tá vendo que é diferente? Ó, a quantidade de hidrogênios, que vai formar H+, é diferente da hidroxila, que vai ser formada. Quando isso acontece, nós temos uma neutralização parcial, ok? Então, aqui, vamos ver como que se monta uma reação de neutralização. Então, a gente tem aqui ácido clorídrico e hidróxido de potássio. Lembrando que quando a gente tem uma reação de neutralização, a gente vai ter água e sal. Para a gente formar água, o que a gente precisa? A água é formada por 2 elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio. Então, nós temos aqui, ó, hidrogênio e oxigênio. Então, a gente retirou os elementos químicos que vão formar a água, os elementos químicos que restaram é o que vai formar o sal. Então, nós temos aqui KCl. Então, nós temos aqui o K, vai ser o íon positivo, o Cl, o íon negativo. Então, a gente tem aqui a fórmula desse composto e a formação de água, ok? Segundo exemplo, nós temos aqui o ácido sulfúrico reagindo com o hidróxido de potássio. Então, nós temos aqui os elementos químicos que formam a água, o restante é o que vai formar o sal. Então, nós temos aqui o sulfato de potássio e a água, ok? Nós temos aqui o ácido cianídrico, mas está reagindo com o hidróxido de zinco. E aí, a gente retira os elementos químicos que formam a água, que é o hidrogênio e o oxigênio, e os elementos químicos restantes é o que vai formar o sal. Então, a gente tem aqui a formação do cianeto de zinco e a água, ok? Então, dessa forma que você monta uma reação de neutralização, beleza? Vamos exercitar? O ácido fosfórico é utilizado para as mais diversas finalidades, tais como remover ferrugens na fabricação de vidro, na tinturaria, na produção de fertilizantes, nas indústrias alimentícias e farmacêuticas, e principalmente como acidulante de refrigerantes, abaixando seu pH, regulando sua doçura, realçando o paladar e também atuando como conservante da bebida. Diante dessas informações, equacione a reação de neutralização total do ácido fosfórico com uma solução aquosa de hidróxido de potássio, ok? Então, a gente vai ter aqui uma reação de neutralização, como o exercício já está dizendo. Nós temos aqui o ácido, ele deu a fórmula para a gente e também deu a fórmula da base, ok? Então, vamos ver aqui a resposta? Então, nós temos aqui o ácido, ok? Em meio aquoso, reagindo com a base. E aí, a gente já pode observar aqui que a gente vai ter uma reação de neutralização total. Olhando aqui para o ácido, ó, tem 3 hidrogênios. Olhando aqui para a base, a gente vai ter 3 hidroxila. Então, aqui a gente vai ter uma reação de neutralização total. Então, a gente precisa identificar os elementos químicos que vai formar a água. Então, nós temos aqui o hidrogênio e o oxigênio, e os elementos químicos restantes vai formar o sal. Então, nós temos aqui o sal e a água, ok? Questão 2. Qual a função dos ácidos para o alívio das dores ou das azias? Então, qual é a função, né, quando a gente está com azia? Qual é a função de a gente utilizar um antiácido? Então, como a gente já pode ver aqui na palavra, ó, antiácido, então a gente vai utilizar outra substância que não seja ácida e que possa neutralizar
as propriedades dessa substância que está sendo liberada no nosso estômago, causando essas dores que a gente é conhecido como azia, ok? Então, nós vemos aqui, ó, os antiácidos são bases fracas e têm o poder de neutralizar o excesso de HCl, do suco gástrico, presente em nosso estômago, o responsável por auxiliar na digestão dos alimentos que ingerimos, ok? Então, os antiácidos que a gente utiliza para combater a azia, elas são classificadas como bases e elas são fracas, ok? O que ela faz? Neutraliza o excesso dessa substância presente no nosso suco gástrico, ok? Então, nós temos que os antiácidos são medicamentos que reagem com o ácido, diminuindo o pH e neutralizando o HCl, ok? Então, pessoal, na aula de hoje a gente trabalhou as principais características dos sais, a gente montou, na verdade, a gente determinou como que a gente monta as reações de neutralização e vimos também quais são essas propriedades que são utilizadas no nosso cotidiano. Não deixe de acessar a plataforma Eduque para rever esse e outras aulas. Não deixe de estudar. Bons estudos e até a próxima!